Agosto na horta. Ah, que maravilha! Parece ser o momento perfeito para colher os frutos do nosso trabalho e desfrutar da fartura. Mas e se eu vos disser que é precisamente agora, neste mês de abundância, que podem cometer erros capazes de deitar a perder todo o vosso esforço? E não só este ano, mas também no próximo. Hoje, vamos desvendar os 5 maiores erros que quase todo jardineiro comete em agosto. E prometo que, depois deste vídeo, a vossa perspectiva sobre o final do verão vai mudar para sempre. É crucial entender. Para as plantas, agosto não é a reta final. É um período de transição complexo. As plantas já investiram muita energia no crescimento e na frutificação. Agora, precisam amadurecer, preparar as sementes e acumular reservas para o inverno ou para dar aquele último fôlego na produção. É por isso que as nossas ações neste período se tornam absolutamente cruciais. O que funcionou em junho, em agosto, pode revelar-se fatal. Então, o erro número 1, onde quase todo mundo tropeça, é a rega incorreta. Parece simples, não é? Mas agosto é um mês traiçoeiro. Caiu uma chuvinha de verão, o ar está fresco, o solo parece úmido, e nós, com a consciência tranquila, decidimos que não é preciso regar hoje. Mas isso é uma armadilha. Essas chuvas só umedecem os primeiros centímetros do solo. É como beber um gole de água num dia de calor, agradável por um segundo, mas não mata a sede. As raízes principais, especialmente as de tomates, pimentões e berinjelas, estão bem mais profundas, e essa umidade simplesmente não as alcança. A planta sofre um estresse oculto, e nós nos perguntamos por que os frutos são pequenos e não se desenvolvem bem. Outro extremo é regar à noite, no fresquinho, e ainda por cima, molhar as folhas. Em junho ou julho, isso talvez passasse despercebido, mas em agosto, as noites ficam mais frescas e orvalhadas. A umidade nas folhas não tem tempo de secar antes do amanhecer. Você mesmo cria as condições ideais, um verdadeiro incubador para doenças fúngicas. A requeima em tomates e batatas, o míldio em pepinos e abobrinhas, todas essas doenças adoram essa umidade. Em apenas algumas noites, é possível perder uma parte significativa da colheita. Então, o que fazer? Lembre-se da regra de ouro para agosto. Regue com pouca frequência, mas abundantemente. É melhor uma vez a cada 5, 7 dias, mas de forma a encharcar o solo a uma profundidade de 15, 20 centímetros. Despeje a água estritamente na base da planta, evitando molhar as folhas, e faça isso na primeira metade do dia, para que qualquer respingo acidental tenha tempo de secar antes do início da noite fresca. Certo, a questão da rega está resolvida. O segundo erro, e tão prejudicial quanto o primeiro, é a adubação inadequada. Muitos jardineiros, por hábito, continuam a fertilizar as suas plantas com adubos nitrogenados. Estrume de curral líquido, adubo verde, nitrato de amônio. No mês de junho, isso seria adequado. Mas em agosto, é como oferecer uma refeição pesada a um atleta momentos antes de uma prova. A planta recebe o sinal. Cresce, aumenta a tua massa verde. E, obedientemente, começa a produzir novas folhas e rebentos. No entanto, esta folhagem jovem é completamente inútil. É fraca, aguada e torna-se um alvo fácil para afídeos e doenças. Não terá tempo de amadurecer antes dos primeiros frios e simplesmente congelará. Mas o mais importante é que a planta desperdiça energias preciosas. Em vez de direcionar todo o açúcar e nutrientes para os frutos, tornando-os grandes, doces e aromáticos, ela investe num crescimento supérfluo. No final, terá um arbusto exuberante com tomates pequenos e ácidos. Em agosto, o cardápio dos nossos amigos verdes deve mudar radicalmente. Os seus principais aliados agora são o potássio e o fósforo. O fósforo é responsável pelo sistema radicular e pela maturação das sementes. E o potássio é o principal confeiteiro da sua horta. É ele que garante a acumulação de açúcares nos frutos, melhora o seu sabor e a sua durabilidade, ou seja,
a capacidade de armazenamento. Para culturas perenes, como árvores, arbustos e roseiras, o potássio ajuda a preparar a madeira para o inverno. A fonte mais simples e acessível de potássio e fósforo é a cinza de madeira comum. Um copo de cinza para um balde de água, deixar em infusão e regar na base da planta. Este é o cocktail energético ideal para agosto. Vamos em frente. O erro número 3 é, à primeira vista, o mais agradável: a colheita. Parece simples, não é? É só colher e aproveitar. Mas é justamente aqui que se esconde um segredo que afeta diretamente a fartura da sua horta: a colheita fora de tempo. Pensemos, qual é a missão primordial de qualquer planta? Não é nos alimentar, por mais que a gente queira. A sua tarefa biológica é garantir a prole, ou seja, produzir sementes maduras. E uma vez que a planta cumpre essa missão, ela recebe um sinal de missão cumprida. Aquele pepino enorme, amarelado e passado, que você teve preguiça de colher, é como a linha de chegada para a planta. Ela entende: as sementes estão prontas, então pode relaxar e não precisa mais gastar energia formando novas flores e frutos. E pelo contrário, ao colher regularmente pepinos, abobrinhas, abóboras patisson, ervilhas e feijões jovens, você está, de certa forma, provocando a planta sem parar. É como se você dissesse: não, sua missão ainda não acabou. Não há descendência. Continue se esforçando. E ela é forçada a florescer e a produzir frutos, vez após vez. Então, cada pepino colhido na hora certa é um estímulo para o surgimento de 2 novos. Mas não para por aí. Tão importante quanto é o combate aos frutos caídos sob as árvores frutíferas. Cada maçã bichada ou pera podre que cai no chão não é apenas lixo. É um verdadeiro hotel 5 estrelas para pragas e um viveiro de doenças. Podridão parda, sarna, lagartas da traça da fruta, todos eles hibernam confortavelmente nesses frutos em decomposição e no solo logo abaixo deles. E na primavera, eles voltarão com força total para atacar sua nova colheita. Por isso, a regra é simples: colha os frutos regularmente, sem deixá-los amadurecer demais, e remova imediatamente todos os frutos caídos. Seu jardim agradecerá por isso já no próximo ano. A quarta falha crítica de agosto é negligenciar a poda de limpeza. No final do verão, muitos jardineiros ficam exaustos e deixam de cuidar da modelagem das plantas, permitindo que a horta se transforme numa verdadeira selva. Que cresça como quiser, desde que dê frutos, pensam eles. Mas, no fim das contas, o resultado é exatamente o oposto. Plantas muito adensadas são um paraíso para doenças e um inferno para a colheita. Imagine um tomateiro cheio de rebentos laterais, os chamados ladrões, e folhas inferiores velhas. Dentro desse pé, a circulação de ar é quase nula. Depois da chuva ou da rega, o ambiente permanece constantemente úmido. Os raios solares não conseguem penetrar para alcançar os frutos. Estas são as condições ideais para o desenvolvimento de míldio e outras infecções fúngicas. A doença surge instantaneamente e espalha-se pelas folhagens densas como fogo numa floresta seca. Além disso, a planta gasta uma quantidade enorme de nutrientes para manter toda essa massa verde em excesso. Em vez de se dedicar a engrossar os frutos, ela alimenta dezenas de rebentos laterais inúteis e folhas envelhecidas. Como resultado, os tomates nesses pés amadurecem lentamente, permanecem pequenos e muitas vezes sofrem de podridão apical devido à falta de nutrição. O que fazer então? Não tenha preguiça. Regularmente, pelo menos uma vez por semana, percorra os canteiros com uma tesoura de poda. Remova sem piedade todos os rebentos laterais dos tomateiros. Retire as folhas inferiores até o primeiro cacho de frutos. Elas já cumpriram a sua função e agora só sugam a energia. Elimine todas as folhas amareladas, doentes ou danificadas em quaisquer culturas. Este procedimento simples, como uma limpeza geral em casa, liberta os recursos da planta,
melhora a ventilação, garante o acesso do sol aos frutos e é a melhor prevenção de doenças. Irá notar imediatamente como os seus vegetais começarão a amadurecer mais rapidamente e de forma mais uniforme. E, finalmente, o quinto erro, talvez o mais estratégico, que muitos cometem em agosto. Ele não tem a ver com o que se faz agora, mas com as consequências futuras. É o que chamo de síndrome do lugar vazio, ou, para simplificar, a ideia de que a temporada de cultivo acabou. Digamos que você colheu o alho, a cebola, as batatas precoces e deixou o canteiro completamente vazio até a próxima primavera. Deixa a terra descansar. Você pensa, mas a natureza não tolera o vazio. Naquele canteiro descoberto, as ervas daninhas mais persistentes e agressivas vão atacar imediatamente. Elas não só roubarão os poucos nutrientes que restam no solo, como também terão tempo de soltar sementes, garantindo-lhe o dobro de trabalho com as ervas daninhas no ano seguinte. Além disso, o solo exposto sofre intensamente com o calor do verão, as chuvas e os ventos. Ele resseca, racha, a sua estrutura é danificada e os micro-organismos benéficos morrem. Até a primavera, um canteiro que descansou dessa forma estará transformado num pedaço de terra sem vida, exaurido. O que fazer? A resposta é simples: semear adubos verdes. Eles são a verdadeira salvação para a sua horta. Assim que um canteiro é liberado, semeie-o imediatamente com mostarda, facélia, aveia ou centeio. Essas plantas crescem rapidamente, formando um denso tapete verde. Elas sufocam o crescimento das ervas daninhas, protegem o solo da erosão e do ressecamento, e com suas raízes, arejam a terra melhor do que qualquer cultivador. Mas o mais importante, são o futuro alimento para a sua terra. No outono, quando já estiverem bem desenvolvidos, basta cortá-los e incorporá-los ao solo. Eles se decompõem durante o inverno, enriquecendo o solo com matéria orgânica e nitrogênio, de forma tão eficaz quanto o esterco. Agosto é o momento perfeito para começar a pensar na próxima temporada. A semeadura de adubos verdes, o planejamento da rotação de culturas, a preparação de canteiros elevados para o ano que vem, tudo isso são investimentos no seu futuro, no seu próximo grande rendimento. É um erro pensar que agosto marca o fim da temporada. Na verdade, é um novo começo. E agora, o mais importante. O erro mais prejudicial de agosto não está na rega errada ou na adubação inadequada. É a ideia de que a estação está quase a terminar. Na verdade, agosto não é o epílogo, mas sim o prólogo da colheita do próximo ano. É agora que se lançam as bases da saúde futura do seu jardim e horta. Ao parar de regar, adubar com os produtos errados, deixar a colheita apodrecer e permitir que o jardim se encha de ervas daninhas, você não está apenas a perder parte dos frutos atuais, está a esgotar o solo, a criar um viveiro de doenças e pragas para o inverno e a condenar-se a um trabalho redobrado na primavera. Que reviravolta, não é? Tudo o que faz em agosto tem consequências a longo prazo. Então, vamos recapitular. Em agosto, regamos pela raiz, nutrimos com potássio e fósforo, colhemos toda a produção regularmente, fazemos a limpeza sanitária e já começamos a preparar o solo para a nova estação. Ao seguir estas regras simples, você não só vai preservar e aumentar a colheita deste ano, como também fará um enorme investimento na do futuro. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se foi útil para si, por favor, deixe o seu like e subscreva o canal para não perder novas dicas. E agora, uma pergunta para si. Quais são as tarefas de agosto na horta ou no jardim que considera mais importantes? Ou talvez, você mesmo já tenha cometido um destes erros? Partilhe a sua experiência nos comentários. Vamos discutir.